Aqui nós temos vários professores e a maioria não gosta de trabalhar, não se adapta a trabalhar com crianças, e eu sou justamente aquela professora que trabalha 90% com os tots, little kids, kids and teens, tá? Então, eu trabalho com material avançado, mas é esporádico. Então, quando é uma reposição, quando eu tenho que substituir um professor, ou até mesmo na minha turma de teens, vem algum aluno para fazer a reposição, mas ter aula sequente de avançado eu praticamente não tenho, é muito raro, isso já metodologia sobre aquilo que eu acredito, principalmente sendo interactive, tá? Que não é fácil. Eu falo que o professor Wizard que trabalha com o modelo interactive, nós somos, assim, the champions, porque não é brincadeira trabalhar e ter que preparar. Eu, no caso, preparo as minhas aulas, todas as aulas, porque é um indivíduo, é um aluno, e eu tenho que respeitar essa individualidade de cada um, certo? Hoje eu vou estar trabalhando com vocês, acredito, eu não sei se alguém pode me responder aí, se o pessoal está com W8, porque aqui em Capivari nós já voltamos com as nossas aulas de reposição, inclusive hoje às 3 horas eu vou ter que sair, vou ter que me ausentar devido a isso também. Então eu não tive tempo hábil para poder preparar alguma coisa, nem eu e nem a Cássia. A Cássia, ela é expert em nível avançado, porque ela que dá a maioria dos avançados aqui. Tá certo? Ela teve que se ausentar agora um pouquinho, daqui a pouco ela volta, se ela puder nos ajudar, eu acho que será legal. Então, vamos lá, pessoal. O pessoal está com o material, está com o livro, como é que tá, Natália? É que você que eu tenho aqui na minha tela. A gente está sem material aqui. Desculpa, não deu para entender. Ninguém tem um novo material W8 em mãos, é isso? Vai vir um aqui. Tem um aluno. Oi, pode falar. Tem um material aqui. Certo. Então, pessoal, infelizmente, eu não consegui, não deu tempo. Eu voltei semana passada com treinamento de professor, enfim. Falei para a Cássia, ela me pegou, assim, pegou a gente meio desprevenido, mas vamos tentar fazer o que a gente pode, tá? Bem, qual é o objetivo desse W8? O que ele espera do nosso aluno? Ele espera o quê? Que o aluno se desenvolva. No livro anterior era o speech, não deixa de ser isso, tá? Ele quer que o aluno desenvolva ainda mais a habilidade da fala. Então, nós temos que ficar bem focado com relação a isso. A gente vê o nosso curso, tá? Os nossos livros, eu sempre falo aqui, é um funil, entra, vamos supor, tem lá 20 alunos novos de W2, quando chega no W8, aquilo lá vai diminuindo cada vez mais. O porquê disso? Eu acredito sempre, é o que eu falo, as pessoas vêm para uma escola de inglês, uns gostam, outros não gostam, a maioria não gosta do inglês. Então, a gente tem aquele bloqueio. É o que eu sempre ouço, teacher, eu não consigo falar, eu entendo, mas eu tenho medo da fala. E nesse livro, é o que a gente não pode mais deixar acontecer, gente. O aluno já tem que começar a desenvolver, quer dizer, já deveria, tá, né? Porém, nesse livro, o desenvolvimento da habilidade da fala, ele é fundamental, tá? Inclusive, eu vou dar uma sugestão aí, de repente, se vocês quiserem fazer ou não. Aqui em Capivari, nós fazemos um grupo de quarta-feira, inclusive sou eu que trabalho com eles, no final da tarde, das 18 às 19, a gente faz um free conversation. O que é esse free conversation? A gente convida os alunos do nível um pouco mais avançado, W6, 8, 10, para vir até a escola, para quebrar esse medo, tá? Para mostrar, para eles terem mais confiança na fala. E isso está dando um resultado muito positivo em sala de aula.
Os professores, né, como eu não trabalho, mas eles me dizem que muitos alunos que tinham medo já estão se desenvolvendo, já estão se soltando mais, estão ficando mais confiantes nisso. Então, o W8 é justamente nessa pegada, tá? Tem muitas atividades quando vocês forem ver o material, for trabalhar com material de conversation, tá? E a gente vai ter que explorar isso daí no aluno e no interactive, que é a realidade de Capivari, tá certo? Então, como que a gente faz? Bem, na primeira lição, tá? O aluno já vai, é igual a todos os outros livros, vai apresentar o que eles vão estudar, o que vai ser, como que é esse material, e já tem, até antes de começar a lição 181, já tem umas perguntas que a gente possa, já tem um Teacher's Guide. Eu acho que para vocês não vai dar para ver bem, gente, desculpa, mas já vai ter algumas questions que nós podemos escolher, devemos escolher para trabalhar com esse aluno, tá? Já no início desse livro, já começa na conversation mesmo. Daí o que vem? A apresentação do bloco das primeiras lições, tá? Da lição 181 em diante. Isso daqui, olha, o aluno vai saber o que ele vai trabalhar, mas o que eu faço com qualquer aluno, inclusive do meu aluno Teams? Eu não deixo somente ele saber, eu explico para ele a importância e como que ele vai poder fazer isso. Porque é o que eu sempre digo aos meus professores, tá? Como professora, eu trabalho na Wizard há mais de 25 anos, comecei muito nova, já trabalhei em outras unidades e estou aqui com a Cássia há 10 anos. Então, o que eu falo? A venda é difícil, você trazer o aluno para dentro de uma Wizard. Não tá fácil. Porém, nós, professores, vendemos as nossas aulas todos os dias, tá? Não é simplesmente abrir o livro e dar a aula. É você saber o que você vai trabalhar e conhecer esse seu aluno, tá? Então, explicar para ele que ele vai conseguir, sim, desenvolver isso no bloco dessas 6 primeiras lições. E quando você terminar esse bloco, que vai ser na review, você mostrar para ele que ele foi capaz de fazer isso, mesmo com algumas dificuldades. Sempre incentivar esse aluno, tá? Principalmente nos livros avançados. Porque o que eu mais percebo, né, que chega nesse W8, W10, o aluno já começa a desmotivar, principalmente terminando o W8, já tá bom, já sei falar tchau, tchau. Não, é sempre incentivar que tem coisa além disso. E esse material eu ainda não trabalhei, tá? Os professores aqui também, eu acho que a única professora que deu algumas aulas foi a Cássia, mas ele é um material muito rico em conversação e dá para a gente trabalhar bastante em pair work. Ok? Então, ele terminou de ouvir isso, eu já explico para ele o que ele vai, bem rapidinho, gente. Lembrando que nós somos interactive. Tempo para a gente é dinheiro, né? Tempo vai valer ouro. Na lição na lição ímpar, primeira lição, ele vai ter que preparar a lição. Então, essa lição, eu sempre deixo, nós aqui em Capivari, 2 horas. Porque na outra lição, ele já vai ter que estar, já na 183, ele vai ter que trazer aqui para a escola preparado, tá certo? Então, essa lição, ele já vai preparar. Como que eu começo essa aula? Explorando esta figura. É aqui que eu posso usar verbs, vocabulary, que seria, né, as new words, useful phrases. Eu exploro, peço para esse aluno trabalhar com esta figura, certo? Então, todas as lições ímpares tem sempre uma figura para que ele possa explorar. E eu acho muito legal. Ele vai falar, é o que eu falei para vocês. A gente não tem que ficar batendo aqui, ó. Não é um interactive, é tempo, vamos lá, vamos explorar, é a fala que a gente tem que desenvolver, é essa habilidade, ele tem que perceber que ele está falando, gente, tá? Porque senão o aluno vai desmotivar.
Ele vai falar assim, eu não falo, eu não consigo falar, eu não consigo entender. É uma das grandes preocupações, reclamações, acredito eu, que a gente tem na escola, né? Parece que eu não sei falar nada, parece que eu não consigo falar nada, tá? Então, a gente explora essa imagem, tá? E podemos preparar isso, por isso que eu falo da preparação da aula, tá? Livros avançados é justamente isso, é preparar. Chegou aqui o professor Silvio, que também trabalha com os livros avançados, e ele é um dos professores que prepara, eu sempre estou aqui e vejo, ele está preparando a aula dele de nível avançado. Não dá simplesmente para você abrir o livro e trabalhar. Então, aqui a gente se o aluno não souber como trabalhar, não tiver ideias de como explorar a imagem, cabe a nós, tá? Preparar e induzir ele a responder o que ele está vendo, tá? Lembrando que nesse primeiro bloco deste livro, eles vão falar muito sobre fake news, que eu acho que, nossa, veio a calhar na realidade que nós estamos vivendo agora, tá? Então, desde a primeira lição até a revisão, eles vão trabalhar sobre muito tema, é o fake news, tá certo? Como é o que eu falo para vocês, gente, eu tô dando ideias, a maneira como eu trabalho, se eu estiver preparando essa aula, for trabalhar com essa turma, como é que eu faço? Lendo as instruções desse livro, ok? Então, primeiro, voltando, a gente trabalha esta figura, explora essa figura, depois a gente vem para a linguagem prática, que são as sentenças em inglês que a gente fala, que vocês já estão careca de saber, e o aluno repete. Mas como que eu faço, de repente, se esse aluno não conseguir fazer o modelo? Eu repito novamente, tá? Peço para que ele repita e enfatizo aquilo que está errado, para que ele note. Eu não vou falar que está errado, mas eu vou dar a dica para que ele possa repetir. É óbvio, gente, nós temos aqui nós temos 12 sentenças. A gente não consegue no Interactive trabalhar essas 12. Então, a gente tem que ver a qual que a gente vai trabalhar com esse aluno, tá certo? Então, se de repente der, ok, mas é quase que impossível se a gente for explorar tudo que o livro tem de atividades que dá para a gente trabalhar, tá bom? A parte, tem professores que falam assim para mim, voltando aqui, e a parte de grammar, como é que eu faço? Gente, eu dou exemplos e peço exemplos para eles, tá? Eu não entro na gramática explícita nunca, mesmo porque eu tenho trauma. Eu sou uma aluna que me formei, não sei se vocês conhecem, o CELAP, aonde a gente ficava um mês trabalhando, desenvolve muito a parte de conversation, claro, porque são muitas aulas semanais, na época que eu estudei, porém a gramática era muito explícita, eu tinha raiva. A hora que chegava eu tinha pavor. Eu não sou formada em letras, a minha formação é em pedagogia, tá? Então eu sinto muito o aluno, eu tenho aquele feeling com o aluno, eu gosto de conhecer como que é esse meu aluno para que eu ganhe a confiança dele. Uma vez que a gente ganhar a confiança, você vai conseguir trabalhar com ele da melhor maneira possível, tá? Então, a gramática, como eu falo, eu não dou nome aos bois, é óbvio. Mas é avançado, tudo bem. Entendendo como faz a estrutura, e eu dando exemplos, e ele me dando essas respostas, para mim já é o suficiente, para que eu possa trabalhar as sentences, ok? Eu vou um pouco rápido, se alguém quiser perguntar alguma coisa, não sei se vocês estão me ouvindo direito. Tá tudo certo? Ai, gente, desculpa de eu não ter preparado, mas eu tô tentando dar o meu melhor. Tá bom?
Eu escolho, como eu falei, as sentenças. Nessas sentenças tem perguntas também que você pede para ele fazer e responder. Então, quanto mais a gente provocar esse aluno para falar, é melhor. Ele tem que ver, ele tem que sentir que ele está falando inglês para ele se rematricular para o W10. Senão ele para aí. Eu falo, ai, já cheguei no W8, estou assim. Ai, para quê? Tem mais 2 livros ainda, vai 1 ano de contrato. Fora. Não é. Ele tem que mostrar que ele está falando que tem coisa muito além para ele aprender e que ele vai desenvolver melhor ainda, tá? Então, cabe, é o que eu sempre falo, o comercial vende, bota o bode aqui para a gente administrar e a gente tem que vender a aula todo dia. Nós, professores, somos os melhores e maiores vendedores da metodologia Wizard. Tá? Não tem como. De que forma? Preparando a aula e tendo feeling para conhecer esse aluno, saber o que ele precisa, as dificuldades dele. Não é difícil, não. Ah, isso é quase impossível. Não é, tá? Não esquecendo que nós somos professores, quase que psicólogos e às vezes até psicólogo, né? Mas é isso que a gente tem que fazer, para a gente conseguir dar uma aula legal e que ele confie no trabalho que a gente está fazendo, tá bom? Confie na gente. Daí, pessoal, nós temos esse real life. Esse real life, ele vai ler, ouvir, tá? Aqui é uma situação que acontece. Nós temos no nosso TG algumas perguntas para fazer a respeito desse real life para os nossos alunos. Porém, eu acho um momento ideal para a gente pegar um outro aluno, do mesmo livro, até de um W10, de um livro 8, mesmo que seja um antigo, mas mais avançado, numa lição mais avançada, para que ele se junta, leia esse real life e você dando as 2 primeiras sentenças, eles desenvolvam essa conversação. Eles trabalhem em peer work. Tá? Para não ficar somente, eu brinco, eu falo, professor, aluno não pode ser cara crachá, olha para a cara do professor e responde, olha para a cara do professor e responde, não. Por isso é que eu falo da preparação da aula. A Maria vai fazer isso com quem? Junto com o João, porque o João está no W10. Ela vai pegar o livro, ela vai ouvir, ela vai ler, ele pode ler junto e vai discutir esse tema, tá? A gente joga as 2 primeiras sentenças e deixa o aluno criar as outras, discutir a respeito desse conteúdo, tá? Para que ele, mais uma vez falando, perceba que ele está falando, ele não está somente ouvindo, trabalhando com o tablet, com o tab, ok? Nós temos também o check it out. Isso daqui, o aluno simplesmente, ele vai ler, são situações muitas vezes que combinam com a nossa gramática, tá? Se der tempo, o professor pode dar exemplos e pedir para que o aluno dê exemplo também. Mas eu vou ser muito franca com vocês, eu acho que no Interactive, o tempo não é hábil para a gente poder fazer isso daqui, não. Se vocês conseguirem, ótimo. Se não, vamos dar, como eu sempre falo, mais ênfase na parte que o aluno fale, para que ele consiga mostrar que ele está falando, você também consegue corrigir pronúncia, entendeu? Ver a estrutura da frase e o que é mais importante, gente, é essa habilidade de falar que é tão importante no inglês e que os alunos têm tanto medo. Eu já até notei com relação ao espanhol aqui, eu não sou professora de espanhol, mas eu estava assistindo uma aula de espanhol uma vez, os alunos de espanhol são mais confiantes, por quê? Justamente porque eles acham que falar espanhol é muito mais fácil, porque é muito parecido, a gramática é terrível, muito pior do que a do inglês, mas eles têm mais confiança. Então, é essa confiança que nós temos que dar para os nossos alunos no inglês também, tá? Para que ele não desista no W8, porque é muito comum chegar no W8 e o aluno não querer dar continuidade nos últimos 2 livros. Daí, o trabalho do professor e da coordenação para
convencê-lo é muito mais difícil, certo? Tá dando para vocês entenderem, pessoal? Tá dando para entender? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar, Silvia, que você está falando não tá ok? Gente, eu tô aqui para aprender junto com vocês, porque eu ainda não trabalhei com esse material. É o que eu li quando eu recebi. E é a experiência que a gente tem de Wizard, né? Do que a gente quer para o Interactive. Tá certo? Alguma dúvida, Natália? Silvia, tá tudo certo aqui. Fui perguntar se alguém tinha alguma questão, mas tá tudo ok. Tá muito rápido demais? Não, tá bom, né? Tá ótimo. Tá dando para entender? Tá super. Tá certo. Ela já pode dar aula para o Ah, entendi. Depois você vai ter que escrever essa piada lá. O que foi? Você falou assim, Silvia, tá muito rápido. Eu falei, fala para ela que ela já pode dar aula de Book 3. Lembra do Book 3, que a gente quase perdeu o fôlego semestral? Antigo, ela não viu. Peraí. Não precisa, depois a gente faz, deixa ela continuar. Isso. O que tem livro 3 antigo? Ô, Silvia, eu falei assim, você falou, tá muito rápido. Eu falei, não, falar para ela que ela já tá pronta para dar aula de Book 3. Lembra que ele era rápido pra caramba, perdi o fôlego. Olha lá. Ai, meu Deus, tudo aqui nessa Wizard. E eu sou muito assim, eu sou muito agitada mesmo, sou virginiana, prática, comigo não tem enrolação não, gente. Não é e vamos lá. Tá errado, pode falar que eu corrijo, tá certo, a gente continua. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida sobre o livro, sobre as lições ímpares? Elas são basicamente todas iguais, pessoal, não tem diferença, tá? É o nosso material Wizard, certo? Sempre vai ser formado por novos vocabulários, novos verbos, tem figuras para a gente explorar no início da aula junto com o nosso aluno, real life de novo e check it out. Sempre vai ser assim as nossas aulas ímpares. Então, cabe a cada um preparar a sua aula e explorar da melhor maneira possível dentro da metodologia. Não é metodologia Silvia, é metodologia Wizard, tá? O que pode ser feito com esse exercício, como a gente está no Interactive, nós vamos ter que adaptar para o Interactive, tá certo? Connection, a gente segue passo a passo, legal, uma delícia, termina uma aula, tudo certinho. Interactive não é bem essa realidade, né? Mas dá para a gente trabalhar muito bem. Eu acho que é por isso que eu sou muito rápida, porque eu trabalho há muito tempo só com Interactive. Não dá, já cheguei a trabalhar numa turma de 10, nunca mais, no máximo 8, porque senão a gente fica louca mesmo, não tem como. Espera aí, deixa eu ver se a Cássia quer falar alguma coisa sobre a lição ímpar, tá? Que você já trabalhou. Você quer enfatizar alguma coisa? Não precisa? Então tá. Pessoal, eu tô indo rápido por causa do tempo que eu tenho. Tá? Tem professor, sabe o famoso fluency? Tem professor que ignora isso, eu já vi, tá? Mas eu acho esse trabalho de suma importância para qualquer nível. Eu trabalho no Interactive, sim, porque ele me dá resposta do que o aluno aprendeu, tanto na parte da gramática, das estruturas, da lição anterior. Isso daqui eu não faço aluno com aluno. Quem faz isso sou eu com o meu aluno.
Porque se ele conseguir fazer as mudanças que cada fluency exige, é sinal de que ele entendeu a estrutura, ele está entendendo a linguagem, ele está entendendo o que precisa ser feito, tá? Isso daqui eu faço com todos, inclusive lá, a Camila vai trabalhar amanhã, inclusive lá no meu Kids, tá? Eu que trabalho com eles, essa parte, depois se eu quiser juntar 2 alunos, ok, mas isso daqui quem faz sou eu, porque se ele sabe, se ele me dá a resposta correta, depois que ele ouviu o áudio, né, esquecendo, depois que ele ouviu o áudio da proposta do exercício e eu vou trabalhar com ele, é óbvio que se ele fez, não tem problema nenhum. É uma, vamos dizer, é uma revisão daquilo que foi trabalhado na aula anterior, tá certo? Por isso que não precisar se preocupar tanto em dar nome aos bois na gramática, ele tem que saber falar corretamente. Aqui, pessoal, nós temos também o describe and compare the pictures. Isso daqui dá para se trabalhar em par, sim, tá? Porque tem as perguntas que o colega poderá fazer com outro aluno, tá bom? E desenvolver um diálogo a respeito disso, tá? Então, o aluno de W8 vai ouvir isso daqui, tá certo? Ele depois vai ter que comparar as figuras e tem as sentenças para que ele possa desenvolver isso, ele com outro colega. Sempre é óbvio, a gente dando uma olhadinha para ver se está sendo feito corretamente. Isso daqui, se der para fazer com o outro colega, perfeito, dá para trabalhar legal um peer work, tá bom? E você, como professor, vai estipular o tempo que eles vão trabalhar disso daqui, tá bom? 5 minutos, enfim, é entre eles, tá? Enquanto isso, nós vamos trabalhar com os outros alunos. A parte de linguagem, as sentenças, nas lições pares do W8, gente, diferente do anterior, é muito pouquinho. Nós temos 5 somente. Lógico que temos as extensões, porém são 5 frases e as extensões. Nós podemos estar tendo uma delas, tá? Eu vou ser franca com vocês. Eu deixo isso daqui para o final, por quê? Porque eu quero que o aluno desenvolva bastante a conversação. Daí eu venho aqui para a compreensão, tá? Ele entendendo a parte de listening do professor, ok? Oi? Depois nós temos o listening, o mark and discuss. Isso daqui, pessoal, como que é feito? Ele vai ter que assinalar exatamente o contrário do que ele está vendo ou ouvindo aqui nesse texto. Quer dizer, se você chegar lá na escola, pegar o W8 e for dar uma olhada, você vai ver que o que está assinalado não tem nada a ver com a figura. E é justamente isso, tá? Eles vão ter que assinalar o contrário daquilo que eles ouviram, daquilo que eles entenderam. Tá certo? E depois discutir a respeito. Se der para discutir com você, ótimo, porque vai ter que ser realmente com o professor ou com outro colega de W8 que tem o mesmo, né? No caso, o mesmo livro, senão não tem como. Tá certo? Mas o que eu acho mais importante, além disso, é o There and Around que tem no SME, que é sobre o fake news, tá certo? É o que eu falei para vocês lá no início, nós vamos estar trabalhando esse bloco com fake news, todas as lições pares. Nós também temos algumas sentenças, algumas perguntas que a gente pode estar fazendo com o nosso aluno a respeito disso e trabalhar com mais alunos sobre esse tema.
Pode ser aluno de W10, aluno de W8 antigo, que ainda está terminando o livro, aluno de W10. A gente pode até reunir mais de um aluno, tipo 2, pode ser 3, 4 alunos para estar discutindo a respeito desse fake news que é no There and Around, tá? É o quanto mais eles têm um videozinho, tá? Em todas as lições, inclusive lá na revisão, se der tempo, eles vão poder ouvir todos. Porém, pessoal, quanto mais eles puder desenvolver a conversação nesse tema, é legal. Dá para envolver mais alunos também, tá? A Cássia está trabalhando com esse material, mas ela estava trabalhando online. E daí você colocava o aluno para fazer ou era só você? Tá, ela falou que ele fazia com ela e ela colocava um outro aluno da sala quando dava para discutir a respeito. Então, eu acho que está dando para vocês verem que esse material é bem diferente do W8 antigo, né? Que a gente está conseguindo trabalhar muita conversação e é o que eu falo, é a preparação de aula desse professor. Tá? Então, a gente tem que realmente preparar uma aula legal para que ele saia satisfeito, porque o livro, ele tá muito bom, gente. O conteúdo tá ótimo. Dá para a gente trabalhar muito bem esse livro, mas cabe cada um, né? Vamos lá, né, professor? Vamos abrir esse livro antes da aula, vamos preparar e vamos incentivar esse aluno, mostrando mais uma vez, falando que ele é capaz de falar sim. A gente tem que garantir esse aluno para os outros livros, tá bom? Porque é o que eu já falei. Termina a W8, eu não preciso mais fazer inglês. Já é o suficiente. Não é uma evasão. Não é o que a escola, o que a gente quer, tá? Então, vamos lá. Dá para a gente trabalhar bastante a conversação nesse material. Deixa eu ver o que mais. Isso, e agora, pessoal, nós temos o review. Deixa eu só falar para vocês uma coisinha que eu esqueci. Nesse check-out da lição ímpar, nós temos uma figura, tá? E essa figura aqui também será trabalhada na aula, no workbook, na tarefa de casa. Tá? De todas as lições ímpares, tá? Ele vai desenvolver essa figura também na parte de escrita, tá certo? Que eu esqueci, mas isso daqui também vai ser trabalhado na tarefa de casa. E lembrando, gente, de sempre incentivar esse aluno, né? Da tarefa de casa, a importância de entregar a tarefa de casa, o professor não esquecer de corrigir, porque o aluno perdeu aquele tempinho, gastou aquele tempinho fazendo, a gente corrigir e mostrar, né, os errinhos que teve, para que não leve isso como vício, e sempre usar o SME, tá? Ele é uma ferramenta muito importante. Ontem eu estava dando uma aula de reposição, eu fiquei super feliz que uma aluna do Silvio terminou a aula e já foi direto fazer o SME. Sabe, eu olhei e falei, gente, eu não acredito, que maravilha, ela terminou a aula dela até ela esperar eu tomar a lição, porque eu tinha vários alunos, eu bati o olho, ela estava no SME, ela estava fazendo atividades da lição no SME. E é isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que cutucar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não lembro quem que falou ontem, que o SME ele não é um aplicativo, ele não é um aplicativo, ele faz parte da metodologia, a gente ele paga para isso, né? Ele tem que explorar isso daí, quanto mais usar, melhor. Então, cabe a nós incentivar sempre os nossos alunos. Tá certo? Agora nós vamos para o review. E outra coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês, tá?
Toda a parte que nem aqui, olha, vocês vão falar para mim assim, mas nós temos na lição taking notes, tem alguma parte oral, tudo isso está no final também do TG, caso o professor precise disso, tudo que tem nas lições, tá no final do TG também, vocês antes dá uma olhadinha, ver o que vai ser trabalhado, aquela parte de áudio também, que nós não temos, está lá no TG escrito para a gente poder ter uma noção do que o aluno está ouvindo e do que vai ser trabalhado. Tá bom? Vamos lá agora para a nossa review. Pessoal, a gente sempre fala que a revisão é o último aluno que nós vamos trabalhar. Esse também vai ser. Porém, quando for iniciar a nossa aula, que eu não vou falar de warm-up, que vocês sabem que isso a gente tem que trabalhar, após isso, nós já temos que fazer esse pinpoint. Por quê? Porque a gente vai incentivar o aluno a trabalhar com essas sentenças e após isso ele tem um vídeo. E nem todas as palavras desse vídeo o aluno vai conseguir entender. Então, nós temos que incentivar e falar, não se preocupe caso você não entenda todas as palavras, mas ouça bem esse vídeo, tá? Então, para que isso a gente não vá falar lá no final, para aluno de W8, revisão é o primeiro aluno que a gente vai dar atenção e vai dizer a ele o que ele vai ter que fazer, incentivando a ouvir esse vídeo para que depois possa ser trabalhado. Senão, o que acontece? Ele vai ouvir umas palavras, ele não vai entender, deixa para lá. Então, a gente tem que falar para esse aluno que ele vai ter palavras que ele não conhece e que ele vai ter que não se preocupar que depois vai ser trabalhado junto com o professor. Tá certo? Vamos lá. Nós temos, depois que já trabalhou com os outros alunos e a gente volta para esse aluno de revisão, nós temos as perguntas a respeito do vídeo, tá? Então, ele ouviu o vídeo, nós vamos perguntar o que ele, fazer algumas perguntas, né? São várias que nós temos aqui. Vamos escolher algumas para que ele responda a respeito do vídeo, tá certo? E temos também o self-assessment, que ele vai fazer, porém, nós, professores, podemos fazer as perguntas para ver se eles realmente, se tá, I can't, aquela coisa toda, né? Que a gente já sabe. Então, são essas perguntas aqui, que é do self-assessment, que a gente pode estar fazendo com ele, para ver se nesse bloco, na lição 181, 183 está tudo ok, se da 183 a 185 também está tudo ok, se ele precisa revisar alguma coisa, prestar atenção em mais alguma coisa, mas nós vamos orientando, tá certo? Então, tem um trabalhinho aí para a gente fazer também. E o there and around é exatamente aquilo que ele estava fazendo, né, em todas as lições anteriores. Diz aqui no material que, se possível, ele ouça todos os vídeos novamente, tá certo? E no final, nós temos, como é que a gente fala? Realias, eu sempre esqueço, nunca lembro o nome disso, me perdoem. E a gente distribui para os alunos para fazer uma conversation a respeito. Tá certo? Isso daqui, se der tempo, acredito que para ele vai dar, ele vai ouvir novamente todos os vídeos, relembrar tudo aquilo que foi trabalhado e o professor entrega para que depois possa fazer uma conversação entre os alunos. Isso daqui também, se possível for, tá?
pode até ser um closing. O aluno explicar como é um livro de nível avançado, aqui pelo menos a gente já consegue separar os alunos, tá? Geralmente W12 tá com W10, tá com W8, mas mesmo que de repente aí tenha um W4, o professor depois dá uma ajudinha, ele explicar sobre isso daqui, sobre o fake news, aquilo que ele aprendeu, aquilo que foi trabalhado, dá para ser feito também como um closing, tá certo? Ou trabalhar com os alunos. Ok? Bem, pessoal, Cássia, mais alguma coisa? Tá? Alguma dúvida? Desculpa, não tenho material, vocês estão sem material aí, mas eu acho que a hora que pegar o livro vai dar para vocês entenderem. Ah, e qualquer coisa também, gente, eu manda, peça meu WhatsApp, aí eu passo para vocês, não tem problema não, eu gravo vídeo de novo, a gente faz alguma coisa para ajudar todo mundo, tá bom? Espera aí que tem uma pergunta. Pois não. Oi, Silvia. Olá. Peraí que ela vai tirar o volume. Você quer que eu fale no computador? É melhor? É. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É o seguinte, ó, a gente trabalhava com o W8 antigo, o speech, né? E folheando aqui o livro, a gente viu que ele não tem mais o foco de preparar o aluno para falar em público. Vocês notaram isso também? Vocês, não sei, pretendem continuar trabalhando com eventos de fazer o aluno apresentar discursos e tal? A gente queria trocar uma ideia sobre isso. Olha, eu vou ser franca, eu vou seguir esse material agora, tá? Material antigo. Eu sou bem assim. Se mudou, eu vou querer continuar, eu vou querer fazer o que é proposto agora, vamos tentar, a gente está começando, perceba essa dificuldade, essa falta, a gente vai atrás da nossa coordenadora de campo e vamos discutir a respeito. Porém, eu acho o seguinte, se você trabalhar, se nós conseguirmos trabalhar bastante a conversação em si, e no final da revisão, como eu falei aqui no Daring Around, o aluno apresentar isso daí, bem breve, bem rapidinho, não deixa de ser um speech. É um speech, entendeu? É o que eu falo para você. Eu não sei qual é a realidade da escola de vocês, mas o que eu sinto aqui, quando eu falei no início, é aquele bloqueio de alguns alunos em falar. Eles até entendem, mas não conseguem falar. E eu acho que esse livro veio exatamente para isso. Agora, meu bem, você vai falar. A gente vai fazer com que você perca esse medo e mostre para você que você é capaz. O speech do antigo, eu não vou mais trabalhar aqui, não. Não é o nosso objetivo. Vamos trabalhar com o que é novo para ver se realmente vai funcionar. Se fizer falta, a gente perceber que isso não está encaixando a peça aí do nosso quebra-cabeça, realmente está faltando uma peça para fechar a figura, daí a gente conversa. Mas eu sou muito assim, eu pego o material, vamos confiar nele, vamos trabalhar nele, e caso tenha algum problema, a gente resolve depois com a própria Pearson, com a própria coordenação deles lá, né, com a nossa coordenadora, com o apoio que a gente tem, bem, enfim, a gente sabe. E é o que eu falo, né, gente? Realidade, cada escola é uma escola, eu trabalho aqui, como eu já falei, com conversação livre, uma vez por semana, aluno que puder, vem aqui, fica 50 minutos conversando, temas super diferentes, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma aluna que é comissária, e ela deu para nós uma aula em inglês de como é o trabalho dela, tá? Dentro de um avião, como que é, como que começa, como que se prepara, foi maravilhoso. Outro dia nós chamamos um aluno que é personal trainer, então o que ele fez? Ele explicou a necessidade da alimentação, da atividade física. Então cabe também, a gente tem outros recursos que a gente possa estar fazendo, tá? E não ficar só parado no material. O aluno tem que vir mais vezes para a escola. Essa é a minha visão. Como coordenadora, assim, como coordenadora não, como pedagoga, sabe? Ou pedagoga, não sei. Eu vejo isso, a gente tem que ver mais a cara do aluno dentro da escola, tá? Sentir esse aluno.
perceber. E uma das coisas que eu sempre avisei muito lá atrás, eu falava porque eu fui franqueada, tá, pessoal? Eu fui franqueada muito novinha, faz acho que uns 14 anos que eu tive um problema pessoal e tive que vender a minha franquia. E eu, como franqueada, eu avisava os meus professores assim: se você tiver algum problema pessoal e você não tiver condições, eu prefiro que você não venha dar aula do que você dê uma aula ruim. Que você venha aqui emburrado, cara fechada. Porque é terrível você estar no ambiente e ser recebido assim, tá? Então, e eu falo, e eu percebo e fico olhando aqui para os professores também. E noto muito a cara dos meus alunos, o que é que está acontecendo. O problema é Wizard ou o problema é pessoal? Então, eu acho que é isso que a gente também tem que ter um pouquinho em mente, tá? Ser um pouquinho, assim, humano nos dias de hoje. Mas, voltando a falar sobre speech, não. Vou trabalhar o material. Que é antigo, é antigo. É assim que eu penso, é assim que eu trabalho com o pessoal aqui. Concorda, Cássia? Cássia concordando, para mim tá ótimo. Mais alguma coisa? Mais uma pergunta? Não? Pessoal, você acha que tá bom já esse W? Tá perfeito. Tá bom esse W? É a forma como a gente trabalha, estamos trabalhando aqui. E vamos começar, né? Porque a única que está trabalhando é a Cássia. Então, é a maneira como a gente está trabalhando, vai trabalhar aqui, tá certo? E sempre dando auxílio aos nossos professores. Por favor, professor, não faça metodologia no seu nome, sabe? A metodologia é Wizard. A Silvia não é a aula da Silvia, é a aula da Wizard. Tentar fazer com que todos trabalhem da mesma forma para que não haja susto quando o aluno tiver que mudar de professor, tá? Tem que todo mundo trabalhar da mesma forma, tá? Com algumas adaptações de acordo com o aluno, porém a metodologia é a mesma e não é uma metodologia difícil de trabalhar. Tá? Não precisa ficar procurando coisinhas para resolver, para fazer durante a aula, não. Siga o que está pedindo e vamos lá. É preparação de aula, eu sempre bato nessa tecla. Preparou a aula, putz, não tem problema, não vai dar bucha nunca. Gente, vai para o 10 já? Você quer trabalhar o 10, cara? Nós vamos ter que sair juntos. Posso? Ok, pessoal. Não vejo a hora de mudar esse material também. Esse é o nosso antigo, né? O atual, mas eu já falo que é o antigo W10. O que o 10, ele vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer esse material? Deixa eu pegar aqui, peraí. Ele é um livro formado para graduation, para uma graduação, tá? Então, pessoal, olha, formatando esse material, o aluno vai no tablet, ouve toda a lição, tem esse texto, esse tema para ser desenvolvido nessa aula, só que o professor tem que fazer as questions, preparar alguma coisa para poder desenvolver isso com o aluno. Porque não tem nesse livro, não tem nenhuma pergunta a respeito do tema que o aluno ouviu, tá? Há muitos anos atrás, faz mesmo, gente, já vai para mais de 6, 7, 8 anos atrás, eu lembro que quando eu fui na Wizard, na Pearson, fazer esse treinamento, a pergunta que a gente fazia para o aluno assim, o que você entendeu sobre esse tema? Isso você pode perguntar toda a aula, mas se for feito toda a lição ímpar, você fazer isso, gente, que desânimo, pelo amor de Deus, eu sou muito agitada, se toda vez que uma pessoa vem e faz isso daqui para mim, eu fico desesperada.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente realmente vai ter que fazer perguntas, tentar trazer para a realidade de hoje, jogar perguntas para que esse aluno responda e provocar ele ao máximo nisso daqui, tá? Então, é um material que uma vez que você preparou essa lição, as outras, você vai usar para todos os seus alunos, tá? Então, não é uma coisa, ai meu Deus do céu, todo dia, não, você preparou a lição, vamos lá, nossa, 241, você já deixa essa lição preparada para os outros alunos também, mas não é somente o aluno ler um texto, não é somente o aluno falar o que entendeu, ele tem que discutir a respeito disso daqui, tá? Eu já vi até uma vez o professor pedindo para o aluno ler. Gente, ele já ouviu, tá? Eu não acho necessidade nenhuma dele ter que ler. Ele tem é que entender a compreensão de texto para que depois lá ele vai fazer um teste aí internacional, ele consiga resolver essa parte de compreensão de texto que está muito complicado nos dias de hoje, tá? Então, fazer várias perguntas a respeito do tema. Silvio, você tem alguma dica mais que você faz com seus alunos? Eu tento fazer perguntas relacionadas com o tema, né? Como o próprio livro ele não traz perguntas, eu faço as perguntas relacionadas. É exatamente isso. Ele falou a mesma coisa, que é o Silvio, que também trabalha com esse material aqui. O livro não traz perguntas, então a gente tem que preparar as nossas para poder trabalhar com esses alunos, tá certo? Depois nós temos aqui, olha, o aluno virando a página dele depois do teste, ele tem todas essas sentenças que é relacionado aos novos verbos, phrasal verbs, expressions, tá? Isso daqui é o que pega mais. Eu, Silvia, peço para que eles leiam, tá? Leiam para eu ver entonação, pronúncia e vamos trabalhar aquilo que ele não conhece, certo? O que significa tal palavra? A gente vai dando exemplos em inglês, só se não entender que a gente traduz para o nosso português, para que eles entendam, só que isso daqui, gente, eles vão ter que preparar também, tá? Esse é um livro que o aluno tem que preparar. Então, isso daqui eu peço para que eles leiam para mim, tá? Porque como eu já fiz as perguntas, eu venho aqui e vejo porque são verbos novos, phrasal verbs, tem bastante, né, Cássio? E então eu trabalho isso com eles, tá? Para ver, checo, para ver se eles entenderam a forma que eles vão usar, tá? E aqui embaixo nós temos o discuss and define. São várias palavras que a gente tem que discutir, mas eles podem traduzir, mas em inglês. Eu não deixo a tradução em português, tá? A tradução eu peço para que seja feita em inglês e pode discutir entre os colegas ou fazer frases, dar exemplos a respeito disso, tá? Eu vou ser muito franca com vocês, eu não vou... Aqui na escola todo mundo me conhece, todo mundo sabe. Eu não sou muito fã desse material aqui não, tá? Eu acho o material meio chatinho da gente trabalhar, eu não vejo a hora que mude, tá? Como mudou o W8, que mude esse W10 também. Porque parece que se a gente não souber preparar muito bem a aula e dar uma aula legal, ela fica uma aula meio vaga, tá? Desculpe a minha franqueza, mas é bem isso. Eu acho que a gente tem que saber como lidar com esse material, como trabalhar para que ele não fique muito somente tablet e professor, tá? Então, isso daqui daria para a gente estar trabalhando também entre colegas, tá? Fazer perguntas usando essas palavras, pedir para construção de frases, enfim. Aí o professor vai ver o que ele pode fazer, tá? Com o seu aluno, sabendo o que ele pode responder. E nós temos aqui, pessoal, o practice, que são as frases,
que o aluno tem, que o professor fala, aquela coisa, o aluno repete, e depois nós temos as extensões, certo? E o paraphrasing, que significa as palavras, tipo assim, que nem aqui, olha, by himself on his one, quer dizer, vai ter que estar trabalhando, substituir as palavrinhas aqui dentro dessas frases. Então, o professor também terá que optar, escolher quais frases vai ter que trabalhar com o seu aluno, tá certo? Tem umas frases bem longas, então o professor tem que saber realmente como trabalhar, como fazer a correção, caso o aluno erre, né? Aquela correção que todo mundo já sabe como deve ser feita, e fazer com que o aluno reproduza da melhor maneira possível, um pouco menos chato e mais confortável, tá? Esse é a lição par, a lição ímpar, desculpa, do W10 é exatamente dessa forma que nós trabalhamos aqui na escola. São todos os professores, todas as aulas que eu já vi e de alunos que de repente cai no meu Teams para uma reposição, eu vou trabalhar, é a mesma coisa. A gente não tem como que eu posso falar? A gente não tem muito como sair disso, tá? Ele é muito compacto, ele é isso e não dá para a gente explorar demais, tá certo? Quer falar mais alguma coisa, Silvio, a respeito? Que nem você tinha falado. Quer vir mais perto? Você tinha falado de conhecer o aluno. Né? Acho que quanto mais você tiver esse feeling em conhecer esse aluno, oi, gente, tudo bom? Quanto mais você tiver esse feeling em conhecer esse aluno, é muito melhor para o professor, porque ele vai saber adaptar o material que ele está usando para aquele aluno, né? Então, tem uma lição sobre music, né? Tem uma lição no W10 que é sobre music, né? Então, tem alunos meus que gostam, eu sei que eles já gostam de rock, alguns gostam de pop, então eu tento fazer perguntas em relação ao tema. Aquilo, né? Que ele gosta. Aquilo que ele gosta, por exemplo, o texto está falando de música clássica, mas o aluno, geralmente, ele não vai muito para música clássica. Então, eu tento puxar o que ele gosta, né? What kind of music do you like, né? What do you want to listen, né? O que ele gosta mais? Então, eu tento sempre puxar ele para esse contexto mais para ele. Por isso que é bom você sempre saber esse feeling, né? Sempre estar perguntando. Por isso que é bom, conversation é bom, não só para o professor, mas acho que é para todos os alunos, porque eles se conhecem, né? Tem alunos ali que começam a brincar ou fazendo alguma coisa, mas é uma brincadeira deles, né? É um convívio deles. Então, quanto mais feeling, mais conhecimento você tiver sobre os seus alunos em todas as áreas, né? Eu sempre gosto de chegar nas aulas, pergunto, vejo como eles estão, né? O que eles fizeram naquele dia, né? Eu tinha um aluno meu que ele ia dar aula sábado de manhã, ele ia andar de bicicleta de manhã junto com os amigos e depois vinha para cá. Então tinha dia que a gente falava de bicicleta, sobre esportes, né? Então tem que saber o que o aluno está sentindo e o que ele também está a fim de conversar. Não adianta eu querer passar uma aula de música clássica, que é o tema da aula, mas se eu não conseguir alcançar ele, né? A gente tem que perceber, ter esse sentimento aí do aluno, né? A única coisa que eu faço também, na parte lá do Discuss and Define, eu peço para eles me explicarem alguma dessas palavras. Às vezes eles não sabem o meaning, né? Não sabem o significado. Então, eu também peço para eles fazerem algumas frases e também peço para explicar. Na maioria das vezes eles não conhecem, porque é muito específico, né? Então, eu tento ver também tudo isso fazendo em inglês, né? Então, é mais isso. Nas lições ímpares, né? Porque ela é uma lição bem assim, falo que é meio quadradinha, né? Não dá muito para a gente fugir disso.
E é o que o Silvio fala, né? A gente falou, a gente tem que conhecer o aluno, porque se você trabalhar uma coisa que ele não agrade, não vai ser uma aula legal. Então, dá para a gente substituir, sem sair da metodologia, pela realidade desse aluno. Então, a importância da gente conhecer esse aluno, né? De saber como ele é, do que ele realmente gosta, para que essa aula, que poderia ser uma aula chata, se torne uma aula agradável, não um pouco mais agradável, mas mais agradável, que ele saia satisfeito dessa aula, tá? Você vai falar de Beethoven para um aluno que gosta de pop, pelo amor de Deus, né? Não tem nem cabimento, ele não sabe nem como responder isso para você. Então, vamos adaptar na realidade, não mudando a metodologia, mas usando meios para que esse aluno fique mais satisfeito e que a gente consiga trabalhar melhor, para que a gente se sinta confortável dando essa aula, que é isso que é importante, né? A sensação do dever cumprido. A hora que sai da sala de aula, falar, legal, consegui trabalhar e trabalhei legal. Esse aluno, né, conseguiu responder aquilo que eu esperava, porque é o que eu falo para os meus alunos. Eu quero ser, meu sonho é ser fluente em inglês. Eu falo, você já está naquilo que você consegue responder para mim, no nível que você está, você já é fluente. Você só vai adquirindo mais fluência até ser fluente total, tá? Então, sempre eu incentivo eles com isso, tá certo? Agora, nós temos na parte da lição par do W10, nós temos o Text and Debate, que é um tema que eles ouvem, e nós temos como responder, fazer as perguntas para ele depois que ele ouviu todo o áudio, fazer as perguntas para ele, tá? Para esse aluno a respeito do texto. Você faz isso, Silvia? Faço sim. Faço sim. Faço porque eu acho que a gente precisa trabalhar a compreensão de texto com os alunos, para ver se realmente eles estão entendendo aquilo que eles estão ouvindo e lendo. Tá? Improve your pronunciation. Dá para eu trabalhar? Se for rápido, ok. Mas eu acho um exercício legal, importante. Porque às vezes o aluno deixa de entender uma frase justamente porque a pronúncia não está legal. Nossa, era isso. E eu sempre falei dessa forma, por isso que eu não entendi. Se der para a gente trabalhar, ok. Este real life, eu já deixo para eles trabalharem entre outro aluno, tá? A gente vai fazer um real life, nós temos o aluno A, o aluno B, duas situações, onde ele vai escolher e vão criar essa situação. Numa loja, vai comprar alguma coisa? Então, você deixa eles trabalhando esse real life. Não precisa ser trabalhado com o teacher, mas sim com o colega. E eu prefiro trabalhar a pronúncia, tá certo? Nós temos virando as questions, que não tem no livro do aluno, porém tem no nosso livro. A gente sempre escolhe, inclusive aqui já tem, tudo marcadinho com o que o professor vai trabalhar, quais são as sentenças que o professor terá que trabalhar com esses alunos para que ele dê a resposta. Tá certo? Geralmente é óbvio do conteúdo da lição anterior. Prática do conversation, ok? Word beats é o aluno que vai ter que procurar as palavras. Aqui nós temos alguns exemplos do in, depois vem impatient, impossible, immortal, e daí ele vai ter que dar mais alguns exemplos para você dessas palavras, tá? Se quiser explicar o que isso significa rapidinho, ok. Se não, e what do you say? Isso daqui é um quebra-cabeça para o aluno. Isso geralmente o aluno fica meio doido, né? When somebody sneezes. O que você fala em inglês quando alguém espirra? Tá? Ele tem que saber o que é. Então, ele vai procurar, ele vai tentar resolver, vai procurar. Eu vejo eles, até em Google, eles vão procurando para saber o que é, tá certo? E depois a gente checa, mostra para ele, porque nem todos conseguem fazer
todas essas sentenças. Depois que você fala o que é, eles falam, poxa vida, é tão simples, tá? Mas isso daqui eu checo com eles, sim. E eles gostam, viu? Eles fazem isso daqui, para eles é um desafio. E não esqueça que as pessoas gostam um pouquinho de desafio, tá, gente? As coisas muito água morna acaba sendo meio chato. Então, vamos pôr um pouquinho o aluno contra a parede para que ele possa produzir mais e ver aquilo que ele é capaz. Ok? Mais alguma coisa, Silvio? Nessa parte aí também do What Do You Say, são todas expressões que ele já viu lá no W6, né? Isso. Então, são expressões que ele vai ter que recordar. Então, o que se diz quando ele espia? Então, bless you, né? Então, são expressões que ele já viu e é para recordar, né? O W8 ele também traz muito, o W10 ele traz muita interpretação de texto, né? Mas ele também tem algumas partes aí dentro do W10 que nem às vezes sempre ele termina lá embaixo tem o express, né? A expressão. Então tem algumas partes que ele também dá uma retomada lá do W8, né? Tem as express lá embaixo. Então, algumas vezes eu pergunto, você entendeu o que é essa expressão? Será que tem algum equivalente no português? Né? Tem algumas expressões que cabem, tem as outras que não entram ali. Então, eu sempre tento puxar alguma coisa do conhecimento do aluno também. Né? Não só a gente também falar sobre qual que é o significado, dar mais exemplos também, mas também dar essa responsabilidade para o aluno, que nem a Silvia falou, no WordBeats, agora é sua vez, vamos ver, dá mais exemplo aí para mim. Mas eu lembro de palavra em português, então como que será que isso aqui é em inglês? Ver o que você consegue fazer nessa parte das expressions aí, dessas perguntas aí do What Do You Say? Então, ver quais eram essas expressões que ele já viu, ele já aprendeu isso, né? Então, também mais uma retomada, mais um reforço para ele dos outros livros anteriores, né? Cada livro vai trazendo algumas expressões aí, cada lição, né? É mais isso que eu faço também. Certo, e nas lições pares tem vários modelos diferentes, né? Que nem aqui, na lição 243, nós temos o song, que eles não gostam, mas eles ouvem, e depois a gente já pede aqui já tem as atividades que a gente pede para que eles circulem, tá? Dê para a gente aquilo que é pedido, para ver se eles sabem realmente o past participle, if clauses. Então, a gente, isso daqui eu peço sim porque é muito rápido, ele já ouviu. Então, para ele responder para mim na aula, é bem rapidinho. Então, eu consigo trabalhar isso com ele. Como eu falei para vocês, eu acho fluency, para mim, muito importante, só que no W8, ele é bem extenso, não dá para trabalhar tudo. Então, eu procuro trabalhar umas 2, 3 sentenças, tá? Para ver a estrutura, se ele está entendendo o sentido daquilo que é pedido, tá? Que nem aqui, ó, hopefully. Então, não dá para, eu não consigo ignorar esse trabalho, essa atividade, não dá, eu não consigo, Dora, Silvio, a gente trabalha, não trabalha todas, porém a gente escolhe algumas, tá? Para que a gente consiga dar uma pincelada, perceber se ele realmente está sabendo estruturar isso daqui. Eu acho muito importante esse exercício, tá bom? Depois nós temos o Ask Your Friend. Bem, se é um interactive, nem sempre nós temos alunos com a mesma lição ou que tenha feito a mesma lição, tá? Então, isso daqui ele vai procurar, ele vai atrás dessas perguntas, dessas respostas, e ele passa para mim caso ele não tenha com quem fazer, tá? Ou eu peço para que um aluno faça essa pergunta para ele. Ask your friend who painted the Mona Lisa. Então, ele vai ter que responder para esse colega, tá?
Então, se for o caso, até mesmo o TG eu entrego para o aluno para que possa fazer um peer work nisso daqui. Eu não ignoro exercício nenhum, tá, gente? Que eu não posso trabalhar, eu coloco alguém para trabalhar para mim, tá? What would you do if... Você já fez isso daqui também, Silvio? Você pode... Isso aqui é mais ou menos, eu peço também, eles têm um áudio, né, para ouvir, né, listen to the audio, e aí eu peço também para eles fazerem frases com essa mesma estrutura. Vocês podem ver que é a mesma coisa, né, I would, né, usando would aí nessas frases. Então, eu peço para eles darem mais exemplos, e também com frases que eles fariam, né, I would like to visit United States, I would like to visit England, né? Fazer frases que eles talvez falariam, né? Não frases, coisas que eles nunca iriam falar, entendeu? Até para eles também se sentirem mais confortáveis em fazer essas estruturas, né? Falar, mas eu nunca falaria essa frase. E é verdade, ele nunca falaria. Então tem que ver o que é dele, né? O que é da pessoa. Por isso que eu falei, conhecer, acho que antes de qualquer coisa que você está ensinando na sua sala de aula, a primeira coisa que você tem que fazer lá em cima, quando o seu aluno chega, é conhecer melhor o seu aluno. Claro que isso aí vai ser aula após aula, isso vai acrescentando. Você pode perceber, os melhores alunos que você tem é aquele que você sente mais confiança. E ele também sente essa confiança vindo de você. Então, quanto mais você tiver esse link, né, esse laço aí, por isso que eu falei, empatia é uma coisa que você tem que ter com o seu aluno sempre. Você pode perceber, tem vezes que o aluno também não quer aquele dia lá, professor, eu estou cansado, tal. Aí você tenta lá ou fazer outra estratégia, aplicar outras coisas, porque é isso que importa. Sabe? Tentar entender o que ele quer, saber como ele está, sabe? Por isso que a gente falou, a gente é meio psicólogo também, porque a gente tem contato, né? Contato com o público, a gente sempre vai ter isso. Então, quanto mais a gente compreender, claro que não é passar a mão na cabeça, né? Quando tem tarefa, tem homework, uma coisa que a gente tem que sempre ficar no pé dos alunos aqui é homework. Lição de casa, ainda... Beleza, os adolescentes, as crianças, tem os pais ainda que vão lá... A Silvia liga... A gente liga para eles tudo, então tem mais cobrança. Só que os adultos, beleza, eles trabalham, têm os seus compromissos, mas às vezes a gente tem que ficar pegando no pé também, porque fica... mas escrita, a gente... não quero escrever muito. Mas, gente, tem uma diferença gigante. Quem usa o workbook, faz as lições... Quando a gente corrige, a gente fala, tá faltando um to ali, tá conectado os dois verbos, tá faltando o S ali, você usou doesn't, beleza, tá certo. Mas por que você usou? Às vezes a pessoa se confunde com tantas regrinhas que tem aí no inglês. Então eu acho que a gente sempre tem que estar fazendo esse checklist. Eu sempre chego e você fala, vamos treinar sua memória, vamos ver o que você aprendeu dessa aula, ou da última aula, vamos ver o que você lembra. Eu sempre faço isso. Que é tipo um processo, né? Uma construção onde estava e onde ele chegou. E né? passar isso para ele e também. Passa para ele, porque às vezes ele duvida de onde ele chegou. Né? Fala, professor, eu não consigo falar, eu não consigo. Fala, mas você está falando comigo, está falando com seus amigos, ele está falando com seus colegas. Então é mais incentivar isso e fazer ele perceber, né? Realize que ele está conseguindo entender e falar. Muita gente duvida que está conseguindo falar inglês. Eu falo, não, eu estou ouvindo. Estou entendendo, estou falando com você. Né? Então, é exatamente isso. Tem que incentivar isso no aluno. Quem está na coordenação, quem ajuda na coordenação, como é o meu caso, é uma das coisas que eu mais ouço. Mas eu estou falando, sabe, tá adiantando, eu estou investindo, e uma coisa que a gente tem que passar muito isso para os pais, gente, mostrar para os pais que os filhos estão entendendo, sabem, estão conseguindo, no ritmo deles, a melhorar livro a livro, semestre a semestre, mês a mês, tá? Isso é algo muito importante, às vezes a gente acaba esquecendo na correria do dia a dia.
tá bom? Agora nós vamos para o review. Gente, o review, o aluno vai ouvir isso daqui, ótimo, ouviu. Eu peço para que eles, alguma dúvida, eu peço para que eles me dêem exemplos de como usar as palavras em negrito, para eu checar se está entendendo ou não, porque para ele ler novamente, eu acho muito chato. Então, eu prefiro que eu pegar alguma dessas, do Lincoln Words, do Highlights, e peço para que eles me dê outro exemplo, mude alguma coisa aqui na sentença, usando o que está em negrito, para ver se eles realmente entenderam a estrutura, o que é para ser feito, tá? Daí cabe mais uma vez a gente preparar isso daqui para trabalhar com o aluno, porque a revisão do livro 10 é isso aqui, ó, para a gente trabalhar. É muito rápida, gente. Não tem muita coisa. Depois nós temos o Fluency, que é o exemplo que eu trabalho com eles, o Practice, que são as frases, que eu escolho alguma delas. Eles têm Trivia, que eles vão ouvir e vão dar resposta para aquilo que ele acha que é o correto, e a gente tem que checar. Pick the right expression, temos uma figura, ele vai falar qual é a expressão correta, e acabou. Essa é a revisão do livro 10, tá? Então, eu fico mais mesmo trabalhando com Fluency. Aqui eu peço mais uma vez, repetindo, para que ele me dê exemplos, tá? Que nós temos will be traveling, ok? Use alguma coisa com essa estrutura, cria você para mim alguma coisa. Ele fez certo? Ótimo, ele entendeu. Então, eu estou tranquila. Eu sei que ele vai saber usar essa estrutura, né, nas outras atividades e nas outras lições, tá? O livro 10 é o que eu falei para vocês. Ele não é um livro que dá para a gente trabalhar, eu não sei vocês, mas eu aqui é o que eu sinto, o que o Silvio sente. É um livro que a gente não tem muita coisa para se trabalhar, é coisa que nós temos que criar para desenvolver com o aluno, por ser o interactive, naquele prazo, naquele tempo que nós temos com cada um deles, tá certo? E lembrando o aluno que falta somente mais um livro para ele estar terminando toda a série Wizard. Então, vamos trabalhar, vamos vender o W12, tá? Porque o professor vende muito. Vende mais do que o pessoal lá da frente, tá? A gente vende todo dia. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Porque daqui a pouquinho eu tenho uma turminha aí me esperando. Eu acho que tá todo mundo meio doido, né? Eu falo demais! Vixe, espera aí que eu falei muito perto aqui. Eu vi que não tem no livro, nesse livro aí do W10, o Learning Objectives. Aí, o que eu faço sobre isso? Sobre os Learning Objectives. Como que eu descubro e vejo, assim, exatamente qual a parte mais importante? Eu foco nos verbs, eu foco no... Sabe? Ó, é exatamente isso. Nós não temos isso, a gente não tem verbs, não temos new words, nós não temos nada. Então, é o que eu falo para você. Isso vai estar, além de você estar trabalhando com o texto, vai ser o change the sentences according to the model. Aqui a gente vai ter que trabalhar. Eles não têm mais esse foco em verbos. Não é separado. Não é mais separado, é tudo junto. Então, o que a gente vai ter que ver? O que o texto tem, quais são as estruturas que tem, geralmente a maioria eles já conhecem, tá? Mas se tem algo novo, para que eu possa estar trabalhando aqui, olha, nas sentenças do professor. Por isso que o professor não pode abrir o livro e ir para a aula. Ele tem que saber o que ele vai trabalhar, tá? E é o que eu sempre falo, uma vez bem feito, você vai conseguir usar essa mesma aula para todos os outros alunos.
Então, como você me disse, como que eu vou enfatizar? Você vai exatamente ler esse texto, saber do que se trata, qual é a estrutura e trabalhar aqui. Não está separado, não tem nada mais separado, new words, grammar, não tem nada, tá? Então, e aqui também, né, nós temos essas novas expressões, phrasal verbs, os novos verbos, e como que a gente vai fazer? É o que eu falei, o aluno vai ter que procurar saber o que entendeu, eu leio, ele lê isso para mim, e se tiver alguma dúvida, eu peço para que a gente discute a respeito bem rapidinho, ele me dá algum exemplo, ou eu passo esse exemplo para ele, tá certo? Mas não tem mais não, no que você vai focar? Você vai focar na lição de um modo geral, tá? É nessa parte aqui que nós temos os novos verbos, as novas expressões, e tem bastante phrasal verbs nesse livro também, tá bom? Silvia, obrigada. Mais uma pergunta. Como que usa o exercício Guessing Game das lições pares? O Guessing Game, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma lição par. Deixa eu ver onde está. Só para eu ver o tema, um minutinho só. É o Guessing Game ou é o Real? Ah, não. Pebbles? É o Guessing Game. É o Real Life, é isso? Gente, será que eu tô tão assim atrapalhada que eu não lembro? Na lição 246. 246, vamos lá. Seria o Guessing Games. Bem, isso daqui, gente, desculpa, tinha até esquecido. Isso daqui a gente vai fazer, esse Guessing Games aqui, olha, o aluno vai fazer, o aluno vai perguntando ao professor precisa, como que eu posso fazer? Vamos lá. O professor vai perguntando para esse aluno, ele vai imaginando alguma coisa e ele vai perguntando para esse aluno sobre o que ele imagina. Isso daí depois, porque ele tem que ouvir. Isso daqui vai ser feito na tarefa de casa, tá? São aqueles sounds. O que ele acha que é, o que ele imagina, aonde é, como, por quê. E isso daqui ele vai escrever, no caso, recontar essa história na tarefa de casa. É isso que a gente trabalha aqui com o aluno. É isso mesmo? Alguém tem mais alguma dúvida ou alguma outra sugestão? Esse aqui, ó. Sim. É por isso que a gente depende muito também se o aluno vai trazer isso para a gente. Às vezes não. Por isso que eu falo, esses livros de nível avançado, o aluno tem que colaborar bastante com o professor, ele tem que trazer as tarefas feitas, pelo menos preparar as lições para que a aula seja legal, porque senão fica uma aula bem vaga, porque se for para a gente esperar o aluno preparar a aula em sala de aula, como acontece na maioria das vezes, ele é o maior prejudicado, porque ele vai perder muito tempo. O tempo é dele, né? Enquanto isso eu estou trabalhando com os outros alunos. Então, a gente tem que reforçar isso para o aluno, que ele vai ter que trabalhar, trazer a lição, né, preparada para que a gente possa dar uma aula, uma atenção até melhor, para que a aula tenha um rendimento melhor. Mais alguma coisa? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Ok. Vamos lá, então. Ô, Silvia, o que você prefere fazer? Tem acho que 10 minutos. Você quer entrar no outro livro ou deixa ou falar só os pontos principais? Olha, a gente pode, de repente,
E agora, não é? Eu vou ter 10 minutos somente, porque eu tenho o pessoalzinho novo que vai chegar. Só se eu ver com a Cássia, de repente, da gente estar gravando um vídeo e mandar para vocês a respeito desse livro, ou até mesmo dos outros, caso vocês queiram que eu melhore em alguma coisa para passar, eu posso estar gravando isso, eu, o Silvio, a Cássia. Ô, Silvia, não, pode deixar, a gente comenta agora, então, com eles. Tá certo. Então, não vamos entrar, então, no livro, no 12, porque acho que nem tem como, é muito rápido. Eu tenho... Então, a gente já falou e vai terminar de falar, então só a gente comenta agora, nesses 10, 15 minutos antes do nosso intervalo, a gente aproveita e já comenta sobre ele. Tá certo, então. Silvia, muito obrigada. Eu que agradeço, desculpa de não poder ter preparado uma coisa melhor, tá? É como eu falei, eu fui pegar meio aí, olha, de sopetão, e a gente já está com aula aqui na escola, está bem corrido para nós já, começamos com as reposições essa semana, tarde, noite, e infelizmente hoje, quer dizer, infelizmente não, felizmente vem uma turma de uma outra escola que não está gostando, e as mães querem que o aluno, que eles conheçam a escola, conheçam a metodologia, e se Deus quiser a gente vai formar uma nova turminha de Little Kids aqui. Ai, que ótimo. Obrigada pela participação, Silvia, obrigada pelas suas contribuições. Obrigada pela disponibilidade. Imagina, a gente que agradece. Um abraço. Até breve. Até breve. Boa sorte. A sexta-feira a gente se encontra lá na Pearson. Super. Tchau.